E se você vive no mesmo mundo que eu, você já deve ter ouvido falar no famoso experimento da prisão de Stanford, que deu origem ao famoso efeito Lúcifer. Mas o que você pode não saber é que existem alguns motivos para acreditar que esse grande e polêmico experimento pode ter se tratado, na verdade, de uma grande farsa. Eu sei que esse vídeo pode trazer alguns haters e alguns inimigos psicológicos para mim, mas de toda forma eu decidi fazer ele mesmo assim. Afinal, nós precisamos contestar algumas coisas. Nesse vídeo eu vou te passar alguns detalhes que são pouco conhecidos, vamos dizer assim, a respeito do experimento do Philip Zimbardo, conhecido como o experimento da prisão de Stanford. Também vou te dizer como os pesquisadores podem ter influenciado o comportamento dos participantes e como isso pode ser bastante problemático. Também vou trazer algumas evidências que sugerem que o evento na verdade foi totalmente encenado. No final do vídeo eu vou te trazer uma informação chocante e pode mudar completamente a forma com que você enxerga o experimento de Stanford, o famoso criador do efeito Lúcifer. O experimento da prisão de Stanford foi conduzido em 1971, liderado pelo conhecido mundialmente psicólogo e pesquisador Philip Zimbardo. O experimento pretendia investigar principalmente os efeitos psicológicos da percepção de poder, focando principalmente nas interações entre guardas e prisioneiros. Como método, Zimbardo dividiu os participantes do experimento em dois grupos, o grupo formado pelos prisioneiros e o grupo formado pelos guardas, cada um composto por 12 pessoas. Zimbardo preparou uma mega estrutura dentro da Universidade de Stanford para conduzir o experimento. Ele organizou todo um espaço dentro da universidade onde foi organizado todo um cenário análogo a uma prisão verdadeira. O experimento começou ainda na rua, onde os prisioneiros foram capturados, foram fichados na suposta delegacia de polícia e depois levados à prisão. Na prisão eles vestiram roupas de prisioneiros e foram tratados como tal. Inclusive os nomes foram retirados e eles passaram a ser tratados por números, com o intuito de justamente despersonificar aqueles indivíduos e tratá-los como simples números. O estudo deveria durar 15 dias, mas acabou durando apenas 6. Quando foi cancelado devido ao comportamento extremo dos participantes, sobretudo dos guardas. O estudo já foi amplamente criticado devido a questões éticas pelo meio acadêmico e científico, devido à falta de esclarecimento e consentimento dos participantes a respeito da sua participação no projeto. A própria professora de ética da Universidade de Stanford, que à época era namorada do Zimbardo, foi uma das responsáveis pelo cancelamento do estudo. Ela chegou a dizer, inclusive, que as pessoas estavam sendo torturadas lá dentro. Por isso, ela, inclusive, ameaçou terminar o relacionamento com o Zimbardo caso ele não cancelasse o estudo. Documentos e revelações recentemente vazadas dão conta de que os pesquisadores e o próprio Philip Zimbardo influenciaram diretamente o comportamento dos guardas. De acordo com o jornalista Ben Bloom, o próprio Zimbardo encorajou os guardas a serem mais criativos e duros durante as suas punições, o que com certeza influenciou diretamente no comportamento deles e na forma com que eles tratavam os presos, o que coloca em xeque o resultado da pesquisa. Várias fontes, inclusive, indicam que os participantes estavam apenas atuando, seguindo as orientações dos pesquisadores. Por exemplo, um dos participantes que exerceu o papel de prisioneiro deu uma entrevista recente ao jornal The New York Times dizendo o seguinte: "Eu estava apenas atuando, eu nunca fiquei louco. Fui até lá e disse a eles o que eles queriam ouvir." Uma das coisas que sempre me deixou com uma pulga atrás da orelha em relação a esse estudo foi a rapidez com que os guardas desenvolveram um comportamento agressivo e impulsivo em relação aos prisioneiros, levando ao cancelamento já no 6º dia do estudo. Também o comportamento dos prisioneiros, que desenvolveram extremo desespero já no 6º dia de experimento, que levam muitas pessoas a acreditarem que as sequelas desenvolvidas por eles durante esses 6 dias dentro do experimento duram até os dias de hoje. Obviamente existe uma explicação para isso e eu vou já te dizer qual é essa explicação. Mas antes, só te lembrar de deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Isso não custa nada para você, é de graça e você nos ajuda a atingir mais pessoas que, como você, se interessam por esse tipo de assunto. Então vai lá, deixa sua curtida e dá essa força pro canal. Algo que você não deve saber a respeito do experimento de Stanford é que os guardas recebiam e-mails com informações detalhadas de como eles deveriam tratar os presos. De acordo com as anotações de um dos pesquisadores, ele disse: "Eu queria ver até onde podia ir antes que alguém chegasse e parasse." Zimbardo nos encorajou a sermos criativos.
Isso contradiz totalmente a versão de que as ações foram espontâneas e naturais, percebe? Agora a informação que pode justificar de uma vez por todas a velocidade e rapidez com que os guardas e os prisioneiros agiram de forma tão contundente apenas em 6 dias de participação. Documentos mostram que Zimbardo tinha um roteiro detalhado sobre como o experimento deveria ser conduzido e sobre como todos os participantes deveriam se comportar. Ainda conforme um artigo escrito pelo jornalista Ben Bloom a respeito do experimento de Stanford, Zimbardo orientou diretamente os guardas para garantir que o estudo se desenrolasse de acordo com suas expectativas. Agora, apesar dessas revelações, o experimento de Stanford continua sendo sim um dos mais importantes, emblemáticos e controversos estudos da psicologia de todos os tempos. Ele já foi e vem sendo citado em vários artigos, livros, congressos e cursos na área da psicologia, demonstrando como o comportamento humano pode ser modulado quando exposto a condições extremas. Além disso, o Philip Zimbardo é sim um pesquisador e psicólogo renomado e altamente respeitado no mundo científico, tendo contribuído significativamente para a ciência com vários estudos a respeito da psicologia e do comportamento humano. Zimbardo chegou a afirmar o seguinte durante uma entrevista à American Psychological Association: "Nosso estudo não era perfeito, mas trouxe à tona questões importantes sobre a natureza humana e a influência do ambiente no comportamento." E você, o que você acha agora sobre o experimento de Stanford? Espero que não tenha te decepcionado. E se você gosta desse tipo de conteúdo, continue acompanhando nossos vídeos para que possamos juntos fortalecer a nossa mente através de conhecimento. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo.